Quero dar um exemplo simples. Seu dedo do pé está doendo. De vez em quando você o vê claramente em sua mente. Talvez olhe para o dedo com mais frequência do que seria normal, e talvez até procure, na multidão, pessoas que tenham dificuldade para andar. Essas pessoas normalmente lhe passariam despercebidas, mas, de repente, o mundo parece estar construído sobre dedos doloridos. Estamos tentando provar um ponto a respeito de uma crença já tornada física. Mas se você continuar nessa concentração, o dedo não irá sarar, ou ficará ainda pior. Por trás disto, naturalmente, estaria a crença que causou a dificuldade. Mas uma vez que você tenha começado uma série de sintomas, precisará ter cuidado para não iniciar um novo campo de realidade a partir daí. Quando faz isso, acrescenta imagens, tanto externas como internas, que reforçam a condição. Há luz, portanto, que você não vê com os olhos físicos, como há sons que você não ouve com seus ouvidos. Eles se combinam para formar mentalmente a imagem física que você conhece, portanto precisa trabalhar de dentro para fora. Suas crenças são sua palheta, tornando a usar a analogia da pintura. Seus pensamentos fornecem o esboço geral da realidade que você experimenta fisicamente. Suas emoções preenchem os moldes com luz. Sua imaginação une todos eles. O som de seus pensamentos interiores é o meio que você realmente usa. Isto é muito mais do que uma analogia, porém, pois em termos simples, explica muito claramente a maneira pela qual suas crenças formam sua realidade. Em momentos de silêncio, a palavra OM, pronunciada devagar, mentalmente ou em voz alta, ajudará a harmonizar sua condição física geral. Os sons contêm em si um ímpeto rumo à energia e ao bem-estar, como explicarei brevemente. O corpo reage não tanto ao som físico, como aos sons interiores, nos quais se traduzem os sons físicos. Como mencionei, nas últimas 2 sessões, ele também reage a sons que não têm contrapartes físicas. Há certas propriedades dentro da estrutura dos cromossomos que precisam ser ativadas por valores internos sonoros específicos. Se esta ativação não ocorre, os atributos latentes nos cromossomos permanecem latentes. Há cadeias de influência que, na verdade, são compostas de valores internos de sons que tecem, por assim dizer, os entrelaçamentos complicados tanto dos genes como dos cromossomos. Esses valores sonoros são literalmente entrelaçados segundo um padrão eletromagnético. Os sons se entrelaçam e ajudam a formar esse padrão. A atividade das células dentro do corpo também causa o que podemos chamar de explosões minúsculas de som interior. Os padrões eletromagnéticos e interiores do som são impingidos por certos tipos de luz. Juntos, eles todos formam o protótipo sobre o qual, e do qual, é formado o corpo físico. Quando você cria uma imagem mental, ela é composta das mesmas propriedades que acabo de mencionar. Uma imagem mental, portanto, também tem um padrão de som interno com propriedades eletromagnéticas imbuídas de certos valores de luz. Em certo sentido, muito real aliás, a imagem mental é matéria incipiente, e qualquer estrutura assim composta, combinando os valores eletromagnéticos do som e da luz, automaticamente tentará reproduzir-se em existência física ou materialização. Há, portanto, uma conexão definida com a natureza de tais imagens e a maneira na qual seu próprio corpo é composto. Elétrons, átomos e moléculas, todos têm seus valores interiores de som e luz independentes. Quando mensagens saltam de suas extremidades nervosas, produzem-se sons definidos. É muito difícil explicar isto, mas há luz invisível e sons inaudíveis que afetam seu corpo e ajudam a formar padrões em volta dos quais ele emerge constantemente. É óbvio que o corpo é constantemente criado durante o tempo de sua vida atual, usando seus termos. Ele não é um mecanismo criado, que depois deve arranjar-se sozinho. Contrariamente ao que afirmam muitas escolas de pensamento, você não recebeu uma certa quantidade de força vital ao nascer, que vai usando no decorrer da vida.
Os átomos e moléculas que existem em você estão literalmente morrendo e sendo totalmente substituídos o tempo todo. Você está sendo criado fisicamente a cada instante. Ponto final. O corpo reage a sons externos e a estímulos que lhe são levados pelos sentidos físicos. Esses padrões de reação podem ser claramente demonstrados. Eles são tudo o que se pode observar presentemente, porém, de interações muito maiores que também ocorrem. Os átomos e as moléculas que compõem suas células e sua carne, por exemplo, não reagem aos sons físicos que você ouve, nem aos padrões de luz que seus olhos físicos percebem. Em momentos de perigo, todo o seu corpo precisa ser capaz de mover-se rapidamente. O sistema hormonal precisa reagir com grande rapidez, às vezes mudando completamente o equilíbrio do momento anterior. Os músculos devem ficar imediatamente alertas, e todo o corpo suficientemente flexível para reagir como um todo. Isso inclui cada órgão, e a mais ínfima porção. Assim, você está no meio da rua e de repente se vê prestes a ser atropelado por um carro. Aparentemente, ele surgiu do nada. As células que compõem seus intestinos, seu coração, seus músculos, obviamente não veem o carro como você o vê. Entretanto, todo o sistema deve ser instantaneamente ativado, e os dados que você percebe devem ser traduzidos em termos que irão energizar cada porção de seu corpo. Isso é feito traduzindo-se estímulos externos em estímulos internos, mas os portadores físicos dos dados são tudo que os cientistas ou médicos conseguiram acompanhar até agora. As interações maiores não foram percebidas, e a verdadeira história da decodificação de tais mensagens não foi compreendida. Os nervos também são compostos do mesmo tipo de estruturas internas ao redor das quais se formam os nervos físicos. No sistema nervoso, as mensagens exteriores são decodificadas e traduzidas em dados interiores. Isto é, são decodificados em termos do som, da luz e dos padrões eletromagnéticos internos tratados anteriormente. Eles então se transformam em informações utilizáveis, mesmo em termos de átomos e moléculas que compõem as células. O lapso físico que ocorre entre uma mensagem que chega e seu destino não ocorre nesses outros níveis. A mensagem interior chega a seu destino na frente da mensagem física. Quando o organismo responde, os padrões interiores já reagiram, e isso deve preceder, e sempre precede, qualquer resposta física a estímulos. O padrão corporal invisível, portanto, composto desta luz, deste som e das propriedades interiores, reage primeiro, e na verdade, inicia a resposta física posterior. Sempre existe esta transmissão de estímulos externos. O lapso percebido pelos cientistas é, naturalmente, o físico causado pelo tempo que a mensagem leva para chegar às extremidades nervosas. A transposição interna, entretanto, é instantânea. Agora volte sua mente para a situação do quase acidente. Esse evento com o carro, seu motorista e sua própria posição precária, existe como outra estrutura, ao lado daquela que você vê fisicamente. Ele também, o evento, existe nos termos mencionados antes, em uma realidade composta de luz invisível, som inaudível e padrões eletromagnéticos. Conscientemente, você reage aos dados físicos. O barulho, talvez o barulho dos pneus, o choque visual de ver o carro tão próximo, mas toda a realidade interna daquela cena ou evento, é instantaneamente reconhecida pelo que chamo de seus sentidos interiores. Eles respondem aos padrões internos sobre os quais já falei. Os dados físicos são levados através dos nervos com os lapsos de tempo necessários que precisam ocorrer. Esta velocidade se encontra no limite do espectro temporal de percepção. Como vocês são criaturas de carne e sangue, os aspectos interiores da percepção precisam ter suas contrapartes físicas. Uma percepção material e uma resposta corporal seriam impossíveis, porém, se não fosse por esta rede interna. Antes, entretanto, de ver qualquer coisa fisicamente, você o faz através desses caminhos internos.
A percepção interna ativa a externa. Quando você experiencia movimentos ou atividades, eventos ou fenômenos físicos, está se tornando consciente da ponta de uma longa série de compreensões interiores. Estou dizendo que todos os eventos externos, incluindo seu próprio corpo com suas entranhas, todos os objetos, todas as materializações físicas, são as estruturas exteriores, de estruturas interiores, compostas de som interior e luz invisível, entrelaçados em padrões eletromagnéticos. Sob as percepções temporais, então, todo objeto e todo evento existem nesses termos, em padrões que interagem uns com os outros. Em um nível físico, você parece estar separado de tudo que não é você mesmo. Isso não é verdade, mas em sua existência diária parece ser, e assim você aceita essa suposição sem pensar. No nível interior sobre o qual estive falando, todos os acontecimentos e objetos são conectados. Qualquer movimento ou mudança em um, afeta os outros. Você reagirá fisicamente e reconhecerá algumas dessas alterações, como no exemplo do quase acidente. Mas esteja você ou não consciente dessa atividade, ela muda o ambiente interno de seu corpo através desses caminhos internos. Seus próprios pensamentos e crenças, tendo o mesmo tipo de realidade interior, também transformam os ambientes internos de outros. O quase acidente mencionado foi um evento físico, mas, inicialmente, foi mental. Ele existiu nessa realidade não temporal, mesmo antes de ser fisicamente materializado, percebido, e de haver provocado uma reação. Ele foi impulsionado da realidade interior para a realidade exterior por meio de crença, emoção e imaginação. Como você não pode vê-las, poderá parecer-lhe que essas qualidades não são tão reais, como, digamos, um objeto. Fisicamente, você pode apenas ver os resultados de uma emoção, por exemplo. Não pode segurá-la nas mãos, como se fosse uma pedra. As ideias representam sua intenção psíquica. Elas geram emoção e imaginação que, por sua vez, ativam os padrões interiores. Elas são a força motriz da ação, o meio pelo qual todos os eventos internos são exteriorizados. Elas são energia formada e dirigida, formulações de padrões de realidade internos e externos. Fazem parte da força criativa da qual brotam todas as realidades. Novamente, enfrentamos dificuldades na explicação, simplesmente porque há poucos equivalentes verbais para o que estou tentando dizer. A imaginação e as emoções são as formas mais concentradas de energia que vocês possuem como criaturas físicas. Qualquer emoção forte carrega em si muito mais energia do que, digamos, a energia necessária para enviar um foguete à Lua. As emoções, em vez de impulsionarem um foguete físico, por exemplo, enviam pensamentos a partir desta realidade interior, que atravessam barreiras entre o não físico e o físico, rumo ao mundo objetivo, um feito nada pequeno e que é constantemente repetido. O estado físico do corpo vivo, suas atividades e condições, são dirigidos por meio das crenças da mente consciente. O corpo, como explicado neste capítulo, também tem contrapartes invisíveis, compostas de propriedades eletromagnéticas e qualidades de som e luz interiores. Essas estruturas invisíveis precedem o surgimento do corpo físico. Elas também existem depois da morte do corpo. Enquanto as condições do corpo são dirigidas pela mente consciente durante a vida, a ideia ou padrão mental para o corpo existia antes da ligação da mente consciente com o cérebro físico. Não é por acaso que os genes e cromossomos têm dentro de si as informações precisamente definidas e codificadas que serão necessárias. Os dados são impressos sobre eles, a partir do interior. A identidade existe antes da forma. Pode-se dizer que a identidade, existindo totalmente em outra dimensão, planta a semente no ambiente da realidade física, da qual sua própria existência material vai emergir. Portanto, o eu interior forma, primeiro, a estrutura corporal invisível que, mais tarde, surgirá na carne.
Por ocasião desta semeadura mental, a mente consciente, em seus termos, obviamente não está ligada ao cérebro, que ainda não foi formado na carne. A ideia do corpo é mantida e materializada por uma mente consciente. A consciência, portanto, não é dependente da percepção física, embora esse atributo requeira uma percepção imersa em uma forma material. Embora a consciência física seja peneirada através do aparato corporal, você geralmente não percebe os tipos incorpóreos por causa desse processo. A estrutura, as propriedades e características gerais do corpo existem, portanto, antes de sua formação. Em termos simples, você escolhe, antecipadamente, o tipo de corpo que irá habitar e estampar. Pode parecer-lhe que você não tem qualquer controle consciente das condições de seu corpo nesta vida, como você a conhece, muito menos antes de seu nascimento. Foi-lhe ensinado que há pouca ligação entre seus pensamentos e as atividades de seu corpo. Um homem que acredita ter problemas de coração, acabará afetando, por causa de sua ansiedade, o funcionamento de seu sistema involuntário, até que seu coração seja definitivamente danificado caso a crença não seja freada. A mente consciente dirige os assim chamados sistemas involuntários do corpo, e não o contrário. Nenhuma ideia passa insidiosamente por sua consciência para afetar seu sistema involuntário, a menos que se ajuste às suas próprias crenças conscientes. Repito que você não ficará doente se achar que está bem, mas talvez existam outras ideias que o façam acreditar na necessidade de uma saúde debilitada. Você não tem consciência de como o corpo realiza suas muitas funções involuntárias. A mente consciente não poderia conter todas essas informações, mas essas funções espelham perfeitamente suas ideias e crenças conscientes. Como também foi mencionado, a mente consciente não é basicamente separada do eu interior, nem das fontes interiores profundas de conhecimento que estão à sua disposição. A mente perceptiva não é um evento determinado, por assim dizer. Ela representa várias porções do eu interior, que emergem em qualquer momento específico. Dentro da estrutura básica do corpo escolhido antes do nascimento físico, por razões que serão tratadas mais tarde, o indivíduo tem plena liberdade de criar uma forma perfeitamente saudável e funcional. A forma é, porém, um espelho de crenças, e materializará precisamente na carne, a ideia mantida pela mente consciente. Essa é uma das primeiras funções do corpo. Um corpo doente está desempenhando essa função, portanto, à sua própria maneira, assim como um corpo saudável. Ele é seu sistema mais íntimo de retroinformação, mudando com seus pensamentos e experiências, dando-lhe na carne a contraparte física de seus pensamentos. Portanto, é inútil irritar-se com um sintoma ou escarnecer do corpo por sua condição, quando ele lhe está apresentando a réplica corpórea de seus próprios pensamentos, como é sua função. Seu ambiente e suas experiências no mundo físico também lhe fornecem o mesmo tipo de feedback. É tão inútil culpar seu ambiente ou sua experiência nele, como culpar seu corpo pelas mesmas razões. Geralmente parece, quando ideias como estas são apresentadas, que o resultado ideal, em seus termos, seria perfeição, céu na terra, um estado no qual todos sejam saudáveis, ricos e sábios. Você está na existência física, usando seu corpo como um meio para aprender a expressar-se. Cada um de vocês é único. Muitos de vocês, por razões próprias, seguem caminhos que não envolvem um desenvolvimento regular de habilidades, um quadro geral equilibrado, por exemplo, mas escolhem expressar-se e experienciar certas qualidades, excluindo outras. Esse caminho não lhe apresentaria, na realidade física, nada que se parecesse com um quadro equilibrado de perfeição. Mais tarde trataremos de outros tipos de existência nos quais vocês também estão envolvidos, e que até certo ponto, colorem suas intenções e propósitos na vida física como vocês entendem agora. Se todas as suas crenças, não apenas suas crenças afortunadas, não se materializassem, você nunca entenderia totalmente, em um nível físico, que suas ideias criam a realidade.
Se apenas suas crenças positivas fossem materializadas, você nunca entenderia claramente o poder de seu pensamento, pois não vivenciaria completamente seus resultados físicos. A mente consciente existe antes da vida material e depois dela. A existência corpórea está interligada com o cérebro, e durante a vida física, suas percepções terrenas, seu foco preciso e firme dentro de seu sistema particular de espaço e tempo, dependem dessa aliança. Antes do nascimento físico, portanto, você forma um conceito mental do corpo que vai ter. Essa imagem é impressa na matéria desta forma. Você se sintoniza com uma dimensão altamente específica de realidade, e forma uma estrutura física que terá existência dentro dessa área intensamente concentrada, que terá validade e realidade, que adquirirá vida dentro dessas frequências. Ora, é aqui que ocorre a divisão aparente no eu, pois na vida física, a mente consciente deve ser ligada ao cérebro, e em termos de tempo, esse órgão deve crescer e desenvolver-se. Portanto, toda sua consciência não pode ser fisicamente perceptiva. A porção que precisa esperar o desenvolvimento do cérebro é a parte que, na vida, você chama de mente consciente. As outras porções podem ser chamadas de eu interior. Ora, todo esse eu interior não pode ser expresso, nem mesmo com sua conexão com o cérebro, uma vez que o cérebro precisa peneirar as percepções através dos sentidos físicos. O cérebro, com suas conexões físicas, precisa lidar com os lapsos de tempo que as percepções sensoriais sempre sugerem. As atividades interiores do corpo, para serem conscientes, teriam que lidar com sequências de tempo que apresentariam a consciência fisicamente ajustada, deduções e cálculos matemáticos demasiadamente numerosos para ela. Por exemplo, ela precisaria estar a par de todos os músculos, nervos, órgãos, células, moléculas e átomos, enquanto manipulasse o corpo no espaço e no tempo. Portanto, ocorre uma divisão aparente, na qual uma porção da mente consciente invisível fica conectada ao cérebro físico, e uma porção dela fica livre dessa ligação. Essa última parte forma o que vocês consideram o sistema involuntário do corpo. Mais uma vez, é importante compreender a reação inicial não física aos estímulos que desencadeiam todas as reações físicas. Há uma interação e uma comunicação constante entre as áreas da consciência que estão ligadas ao cérebro e as que não estão. Os propósitos mais profundos da consciência envolvidos circulam, às vezes surgindo na consciência que está unida ao cérebro. As informações vindas dessas fontes profundas do eu, e que alcançam as áreas conectadas ao cérebro, serão interpretadas de acordo com as crenças desse segmento do eu, que é fisicamente focalizado. Até certo ponto, esses dados interiores serão coloridos pelas crenças atuais daquela parte do eu, que mais diretamente enfrenta o mundo físico. Essas crenças, porém, também estão constantemente sendo examinadas pelo eu interior,